Olá, bom dia, estou voltando com mais uma live. Deixa eu ajustar aqui o volume. Foi rápido, né? Já vim com a próxima live aqui. Eu preciso aqui ajustar o volume para ver se está tudo ok. Ao vivo é assim mesmo, sempre tem algo imprevisto e é bom nós exercitarmos também. Por outro lado, tem muito, assim, tem uma questão muito positiva, né? Porque a pessoa exercita tanto o aspecto visual, tantas conexões aí concernente ao visual, físico, né? Ou também em matéria de aparelhos. É um meio que um exercitar, né? E isso faz parte aí do processo. Então eu gosto de live ao vivo, é claro que às vezes é tanto assunto que você tem que decorar, lembrar, isso faz parte do processo humano. E hoje, com toda essa tecnologia de IA, nós temos que observar o seguinte, eu vou até comentar, já dar início falando sobre esse assunto. Bom, você que está chegando agora, compartilhe a live, fique à vontade. E voltando a gravar aqui a live no Face, mas bom dia você que está chegando no Instagram, bom dia você que está chegando no YouTube também. Também essa live é para essas plataformas. E o quão é importante nós analisarmos um fator assim crucial, né? Enquanto eu aqui ajusto o volume, ok? Eu não sei como é que está essa questão do volume. Eu só estava mexendo no volume aí. Vocês devem observar e entender. Hoje, com o avanço da tecnologia, bem como a IA, inclusive faço muito pouco uso da IA. Quando faço, prefiro exercitar o entendimento, né? Você extrai o entendimento, depois você conversa e você exercita a sua mente. Procura raciocinar e não tenha vergonha de errar. Você corrige. Mas qual é a diferença nesse processo? É que você não está ali passivo nessa questão da tecnologia. Por quê? As pessoas elas estão passivas da tecnologia desde quando elas passaram a usar o celular. Vou dar um exemplo para vocês. Mas antes, quem está chegando aí, o Carlos, tudo bom, Carlos? Como é que tá? Tá Boa escutando noite a aí? todos, uma ótima noite para todos vocês. Vamos a mais um bate-papo aí novamente, para a gente poder debater alguns assuntos aí. Como é que tá não é bem um debate, né? É meio assim, algumas situações vão ter um pouco de debate, né? Senão nós não vamos ter, vou ter que ter uma live aí longa. Mas eu estou te perguntar aqui, como está o áudio? Você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, tô ouvindo. Não tá aparecendo, mas tá para te ouvir. Pois é, deve ser a internet aí, porque aqui eu jogo a internet para o teu aparelho e o outro aparelho está pegando bem, tá? Se tivesse problema na internet que não estaria pegando o teu aparelho. Eu Então, acho que a minha internet tá com problema. mas o importante é que você está aí, né? Nós vamos aí depois ter oportunidade para aparecer sua imagem, eu gostaria. Pessoal, quem está chegando aí, Mas aqui tá ah, aparecendo, no outro Facebook tá aparecendo. tá, né? Aqui É. no meu não está aparecendo, não sei por quê. Mas se bem, Carlos, que na última vez, depois que eu postei o vídeo, apareceu sua imagem. Apareceu. Então, você Pode ser uma observa lá se falha você não mesmo da viu. rede. Então, pessoal, as pessoas passaram a ficar passivas no celular. Passaram a fazer conta, né, no celular. Passaram a deixar de exercitar a mente de gravar telefone. Isso aí, propositalmente, isso aí afetou muito o raciocínio das pessoas. Por quê? Porque elas procuravam deixar de exercitar o cérebro, que é como um músculo que atrofia,
E nesse processo de ter que lembrar essa questão de números, né? E processar essas informações, inclusive cálculo, ela passava a ficar passiva ali. Aí, somado à rotina do dia a dia, a rotina corrida do dia a dia, então é importante a pessoa exercitar essa parte, tá? Fundamental. E no que tange a tecnologia da IA, realmente ela tem sido uma ferramenta extraordinária para trabalho, para cálculos e os projetos na empresa, mas se a pessoa ela ficar passiva somente ali, sem ela exercitar a sua forma de raciocinar, ela vai o que? Atrofiar também. Então, o ideal hoje é a pessoa sempre estar ali escrevendo, aqueles estão lendo, outros estão pesquisando, outros estão ali se inteirando também com a tecnologia, mas procurando raciocinar, porque o aprendizado é constante, né? Sempre, porque você era humano, você não é inferior à máquina. A máquina, ela está esse algoritmo de cálculo de informações ali, quem trouxe informação primeiro para a Google foi o ser humano. E aí ela desenvolveu de acordo com essas informações e cálculos, pegando as bases lógicas, né, de informações ali, e desenvolvendo esse campo todo do processo aí da inteligência artificial, com informações lógicas, que é extraída, as informações erradas não. Entende? E isso tem ajudado até muitas pessoas a buscar informação. Só que ela, o ser humano, ela vai deixando, vai se permitindo o quê? Ao domínio, a deixar de necessitar informação. Não é verdade, Carlos? Vou passar a palavra para você e depois eu vou partir então para o assunto, pelo qual eu vou trazer. Exatamente. A IA é uma ferramenta, é um robô humano, né? Ela tem o mesmo mecanismo da Google, né? Quando você vai no Google pesquisar, ela faz o mesmo processo que a Google. O Google, quando você vai pesquisar ali, você vai pesquisar certo... eu prefiro daquela foto, né? Aquela foto de um carro ou alguma coisa nesse sentido. A IA faz a mesma coisa. Eu preciso pesquisar sobre alguma coisa sobre a história, por exemplo. A IA faz a mesma coisa. Ela vai lá, busca muitas vezes sai um pouco de errado, né? Mas, mais ou menos aí 80%, ela dá ali a resposta que você precisa. Né? Então, a IA é uma ferramenta que funciona como Google Pesquisa. Né? Ela tem o mesmo mecanismo da Google Pesquisa, que ele é ali um cérebro humano. Né? Ela tem toda a função, ela recebe todas as informações que você precisa pesquisar. Tudo aquilo que você pesquisa ali, de uma certa forma, ela te dá de informação. Né? Ou seja, é o que funciona, aquele mecanismo ali, que é uma ferramenta, né? Mas é possibilidade também dessa ferramenta se tornar ainda mais agressiva lá na frente. Existe essa possibilidade, sim. Né? Algumas IAs já te dão essas informações, já passam a se tornar um pouco mais agressiva, parece até falar, né? Como já temos aí a Alexa, que é uma ferramenta onde você fala com ela, tipo, eu quero apagar a luz, ela vai lá, apaga a luz. Eu quero ver determinada coisa na televisão. Ela vai lá e liga a televisão para você até. Né? Ou seja, a Alexia, ela já faz esse processo também. Né? Já existem processos assim. Então, a IA, ela vem crescendo dessa forma. Né? E isso é bem mais complicado, bem mais complexo também, que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Então, nós temos aí uma faca de dois gumes. Nós temos a evolução da inteligência artificial, que está ajudando, né? Você vê que muitas empresas hoje, sem esse aparato tecnológico, elas começam a afundar, porque ela já está fazendo parte, naturalmente, dessa atualização tecnológica. Ok? Mas, futuramente, à medida que as implementações ideológicas, a agenda, dentro da geopolítica, resoluções
medidas de monitoramento e controle vão sendo ali implementadas. Então, a tecnologia ela tá sendo vai ser uma arma e vai se tornar uma arma primordial para ser implementada nesse modelo. Assim como a China em 2019, que ela começou a aprimorar mais seu monitoramento com a identidade, o controle social através do crédito social. E isso aí, somado ao controle tecnológico e outras tecnologias concernentes às pessoas lá, as pessoas elas ficam ali se sentindo presas mesmo. Ok? E a tendência é aprimorar mais ainda. Então, a China tem sido um reflexo transparecendo como que vai se dar esse Big Brother, né? O Big Brother do George Orwell, de 1984, livro, filme, já retrata todo esse controle implementado através de tecnologia, né, às pessoas. E o plano é: você vai ser controlado, porque isso faz parte do processo da agenda. Então, Carlos, eu passo a palavra a você, para você dar uma conclusão aí também, né, enquanto eu começo a atualizar algumas informações aqui precisas e importantes para trazer, separando materiais, né? Exatamente, né? Essa questão tanto da modificação da IA, a IA agora que é o 4, acho que se não me engano é 1.5, né? Foi lançado recentemente, a 2.5. Ela tem ali um processo bem diferente, né? Ela já cria as ferramentas um pouco melhor, né? As primeiras IAs, ela veio com uma funcionalidade um pouco ruim, né, digamos assim. Hoje já tem a 2.5, né, que é a IA mais profissional, digamos assim, mais específica, né? E ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Então já daqui a pouco vamos lançar a 2.3. E aí vai a 3.5, né? Que vai em escalas. Ou seja, daqui a pouco vamos lançar também a 3.5. Daqui a pouco vai aumentando essa capacidade também da IA e vai aumentando também esse processo que a IA vem se transformando, né? Então, a gente precisa estar atento a toda essa questão também. A mesma coisa é a questão da Alexa, como estava falando, né? Que hoje você pode ligar uma luz, você pode ligar uma televisão, até a televisão smart, você pode procurar, pesquisar, né, até mesmo na televisão, ou um canal que você queira, né? Então, todo esse processo é um processo que a gente tem que estar atento, porque isso vai cada vez mais entrando na mente das pessoas, né? E as pessoas vão se utilizando disso de uma certa forma, que é algo novo, é algo que as pessoas estão aprendendo cada vez mais a utilizar, né? Mas também existe um certo perigo. E é isso que a gente precisa ter esse controle também, para que a gente Exatamente. possa até mesmo Facas de dois gumes. tomar todos os cuidados necessários. Porque a gente está vivendo hoje num mundo tecnológico. A tecnologia está crescendo cada vez mais. Então, isso também é preciso que a gente esteja atento, até mesmo para nossos filhos, né? Ou seja, diante desse processo também. Exatamente. Inclusive, o Sam o céu é o Sam Altman, né, da OpenAI, até 2025, 2026, 2027, por aí, trazer o modelo avançado da IA. E a tendência é evoluir cada vez mais. Né, aprimorar cada vez mais. E essa potência da IA, justamente, vai se acoplar ao cenário onde eles estão implementando a Revolução 4.0. Tivemos as revoluções industriais, e hoje agora a Revolução 4.0. Depois veio os computadores, né? E agora o campo da IA. Revolucionou muito. Então, a Revolução 4.0, ela vai realmente ser radical. Ela vai começar, no primeiro ponto, não ser radical, mas ela vai começar já a rechaçar os empregos de mais de 60%. E ela vai começar a entrar nas empresas,
carros autônomos, inclusive o CloudShop depende muito disso, o Conselho Tecnológico também e o no horário, porque eles não só querem implementar um modelo tecnológico, tá? Na robotização das empresas, bem como também a espécie de mecanismo tecnológico em termos de substituir emprego, automatização, mas também eles querem adentrar o corpo das pessoas, chamado transhumanismo. Eu vou chegar a esse assunto. Então, vai ser mais ou menos extinguido, rechaçado 60% de emprego para lá. E aqueles que não estiverem incluso com o trabalho aprimorado dentro do digital, eles vão estar de fora inteiro. Isso é muito sério. Isso faz parte do processo. Mas não é só ele que defende isso. Quem defende o transhumanismo também é o Peter Thiel, da Palace Technologies. Inclusive, a empresa do Peter Thiel, né, Palace Technologies, ela fez parte da CIA para a questão de monitoramento, né, nesse processo aí de supervisão. Essa empresa está focada nisso, mas ele defende também a digital, mas defende mais o transhumanismo. E o Ellen Nilsson, né, para pronunciar o nome dele correto, ele é dono da Oracle, inclusive tinha uma análise aí, né, estavam falando aí sobre essa situação, está ligado às urnas. Então, e esse Ellen Nilsson, ele defende a digital, transhumanismo, mas ele defende mais a digital. A digital, ela está sendo implementada em países como o Reino Unido, Europa, inclusive esse mês de outubro já está implementando. Vietnã está trazendo um modelo também de token, pouco a pouco. O Brasil quer implementar um modelo de Drex. A França, Japão, tudo nesse segmento aí, tá? E qual é a finalidade? Segundo as empresas de informações, visa a segurança das pessoas, uma espécie de espontaneidade para as resoluções do cotidiano, bem como econômica, de resolver também com base nas informações. Econômica eu vou chegar quando falar da moeda, ou seja, resoluções, mais conforto, praticidade, informações, etc. Mas, devido aos fatos, a análise ele é preciso, é claro e é evidente e lógico de que essa identidade digital ela é um passo, ela vai se acoplar também aos tokens. E eu vou falar quem é um homem que está defendendo também a tokenização, que inclusive participou de uma reunião agora. Mas antes, é justo, eu gostaria também de ouvir, Carlos, passar esse assunto para você, porque a gente vai ter um pouquinho de comentar. Fique à vontade. A tecnologia, essa questão das mudanças, né, da tecnologia, ela é muito importante hoje na era digital. Né? Ou seja, está chegando aí essa questão do BRICS, que ainda não foi decidido ainda como será, porque existe uma série de informações com relação a isso, mas ninguém sabe ainda como será, se vai ser realmente como eles querem, ou até mesmo será feito de uma forma diferente, porque já existe algumas pessoas, até mesmo o Trump, né, já está tentando interferir nessa questão, né, nessa questão do BRICS. Então, é uma questão também que está acontecendo hoje. Né? O Trump também já sabe que isso também é um objetivo também de se tornar totalmente digital. Então, ele está interferindo já nessa questão. Até porque, para ele quer que o dólar continue como está, né? Estável. Né? Ele quer manter o dólar lá em cima. Ele quer que o dólar cresça, porque ele quer para recuperar ali a economia dos Estados Unidos. Ele precisa disso. Né? Então, isso também é um objetivo que ele tem hoje
né, dentro desse governo que ele está fazendo agora, né, nesse processo desse governo que está fazendo agora. Então, esse é um dos objetivos dele também com relação à economia dos Estados Unidos. Né? Ele pretende recuperar a economia dos Estados Unidos, tanto é que ele colocou ali as sanções, colocou ali uma série de situações, né? E está acabando até mesmo com essa questão do tráfico de drogas na Venezuela, né? Tentando acabar de alguma forma. Depois eu vou colocar um vídeo, Carlos, sobre semelhante a isso aí, esse assunto aí, mas deixa a gente eu terminar esses assuntos, tá? Você me lembrou Então, do vídeo. voltando aqui a essa questão do BRICS, eu acho que o caminho tem vários fatores com relação a isso. Já existem até processos aqui, situações aqui no Brasil que estão tentando até mesmo barrar algumas coisas, porque a moeda digital é muito perigosa. Eu já disse sobre isso numa live que eu gravei. Inclusive, eu vou tentar trazer até uma pessoa que conhece um pouco sobre economia para falar um pouco sobre isso. Até mesmo aqui com o Jairo, vou tentar trazer uma pessoa que é um colega meu, né, que conhece bastante sobre isso e pode falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas o fato é que tudo isso ainda muito novo, né? Então a gente não sabe exatamente como será, porque existem pessoas que estão se adiantando lá na frente, até mesmo o Trump, mas também aqui no Brasil já existem pessoas que estão tentando aí barrar algumas coisas com relação a isso. Então a gente não sabe ainda como é que será feito esse processo do Blix. Agora, com relação à transformação do mundo digital, o mundo digital hoje está num momento totalmente digital, né? Então eu vejo que é importante. Agora, a questão dos empregos, né? As pessoas têm que se adaptar, né? Ou seja, isso você vai ter que se adaptar. A pessoa, né, digamos assim, que trabalha de uma certa forma, vai ter que aprender a se lidar com a IA, porque a IA vai crescer de qualquer forma. A gente não tem como evitar que esse processo cresça. Agora a gente tem que tomar cuidado com os processos que a IA pode ter, né? Com as transformações que a IA pode causar. Isso a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas vão se deixar se envolver cada vez mais, isso é um fator, né? Já se deixam hoje, muita gente procura ali ganhar o seu dinheirinho através da IA, e isso também é muito perigoso, porque IA é uma transformação, né, muito grande, mas também a gente precisa estar atento a todos os processos que a IA está acontecendo hoje, para que a gente tome cuidado, e a partir desses cuidados que a gente precisa ter, aí sim, a gente toma todos os cuidados necessários para que a gente se proteja diante do que possa vir a acontecer lá na frente. É isso que a gente precisa tomar esse cuidado Então, também, Carlos, mesmo para nós com ganharmos relação tempo, a todo o processo. eles iam implementar esse Drex, né? Falavam que ia implementar já em 2024, só que os governos já estavam querendo desdolarizar, já estavam afrontando lá o dólar, né? E o Trump, quando ele entrou. E até na época comentei no grupo, falei com as pessoas, olha, ele não vai implementar agora porque está havendo muito essa modificação dessa estrutura econômica, né? E vai ter uma interferência dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Atrasou. E ainda muitas águas vão rolar com relação à implementação do Drex. Vai ter essas eleições de 2026. Muitas águas vão rolar concernente a isto. Essa modulação na estrutura econômica de países, isso vai realmente começar a mudar ali a países que estão realmente a merecer das tarifas, uma espécie de fluxo de acordo com as exigências no que tange aos negócios econômicos de outra nação, que eu vou agora simplificar como os Estados Unidos, que está tentando manter cada vez mais seu poderio, sua soberania, né, exercendo todo esse controle tarifário.
e também impedindo o avanço da China no que tange às terras raras, né, que a China usufruiu da sua capacidade de terras raras para começar a taxar países, querer implementar um modelo ali, a partir desse controle, ela avançar em muitos aspectos, né? Isso é muito importante, sério. E os Estados Unidos vendo isso como a China como uma ameaça, no que tange a esse domínio, e até outros fatores também, ele taxou a China. Inclusive, o Henry Kissinger já falou numa ocasião sobre a China, sobre a estabilizar a China. Acho que foi o contrário, eu tenho que me lembrar. A Rússia depois para estabilizar a China. O Trump está agindo inverso. Ele está mantendo o domínio na Rússia, taxou a China, algumas vezes, o stand a chip, para dali enfraquecer a China. Eu vejo essa jogada, né, no cenário geopolítico. E isso vai continuar sendo exercido até sendo implementado o modelo de acordo com o fortalecimento progressivo no que tange cada vez mais a economia americana, que já se conta com 38 trilhões de dívida, mas está se erguendo através dessas tarifações. Mas, assim, voltando a essa questão tecnológica, nós temos aí os CEOs que estão acoplados nesse propósito de empenhar cada vez mais essas tecnologias. Os Estados Unidos já está pensando nisso, né? Não está exercendo essa tecnologia com a ID. Mas os CEOs que estão lá, nós temos aí o Peter Thiel, eu falei, o N. Nilsson também, que é mais a favor do AID, e inclusive ele tem manifestado sobre isso, e o transhumanismo, mas o Peter Thiel é mais o transhumanismo, também defende a AID. E nós tivemos ali o Sam Altman, que ele já outrora já falou da IA, do perigo da IA, quando ele se afastou, ele voltou. Nós tivemos dois, um deles, eu até vou botar o vídeo, não me lembro o nome, ele recebeu proposta de 1 milhão assim, de dólares para não falar, e ele resolveu falar, e foi a público que falou sobre o perigo da IA. E teve outro também que resolveu falar, que até da próxima vou trazer o vídeo dele, sobre o perigo da IA. E eu já estava, eu me lembro, na ocasião de alguns anos atrás, que eu não estava aprimorando a IA ainda, né? Eu estava trabalhando ali no serviço, trabalhando. E aí eu me deparei com aquele cientista falando sobre o domínio da IA se não houver uma supervisão. E eu já tinha raciocinado sobre isto. Inclusive, meu primeiro vídeo, eu comecei a falar sobre chip para o cérebro, né, alguns anos atrás. Comecei a falar do biochip e protótipo chip para o cérebro, antes deles começarem já a levar isso a público. Então, eu me deparei com aquele cientista, eu tenho que me lembrar o nome dele, aquele que estava aleijado, né? Então, baixamos o vídeo aqui para mostrar. E justamente isso é o perigo. Isso é o perigo. Isso vai trazer o domínio, porque tem esses homens encabeçando com esse propósito, né, para essa agenda. E nós temos agora a reunião de quem? Quem agora vai vendo. Quem agora participou de uma reunião do Oriente Médio, é dono de uma mega empresa que ela vai além das fronteiras concernente à questão de agricultura, produtos, tem várias empresas, inclusive é um modelo de poder econômico aí que se estende e trabalha nessas necessidades, né? E também tem esse controle também da imobiliário, que é o Larry Fink, da BlackRock. Ele falou recentemente, peguei a visão, pessoal, ele falou recentemente nessa reunião, que foi dia 28, esses 3 dias atrás, sobre a importância da tokenização.
Ou seja, ele defende, é a favor de que o Banco Central transforme as moedas fiduciárias e tokenizem o dinheiro físico para tokenização. Então ele defende a moeda digital. E ele é muito poderoso nisso. Parece que é o Leon Fink que está assumindo agora a direção do Fórum Econômico, não é isso, Carlos? É ele, não é isso? Acho que é ele mesmo. Então, isso é muito sério. Ou seja, o Fórum Econômico, que defende a Agenda 2030, que já manifestou várias vezes falando você vai ser feliz sem ter nada, e vai ser feliz. Para você ver como é que os alicerces estão sendo construídos pouco a pouco, o palco está sendo preparado, né, para a implementação de um modelo de moeda digital, que até então as pessoas, eu estou acostumado a fazer transição digital mesmo, qual a diferença? Mas é que a moeda digital, você vai perder a liberdade, você vai ser controlado, por quê? Porque a tokenização, né, ela tem o blockchain. E o blockchain é um meio de supervisionar e controlar, não por um segmento, por vários segmentos de controle, a moeda, assim como o Bitcoin. E sabe o que ele disse, Carlos? O Leo Fink também disse, assegurou-se os Bitcoins valorizando como ouro no digital. Ou seja, o Bitcoin é um ouro no digital. O Ethereum, forte, mas o Bitcoin passou a tomar mais uma posição. E o Bitcoin, até o momento, é a única tokenização que está em várias operações no mundo, né? Oscilou, pessoas perderam muito dinheiro, depois oscilou, né, o mercado. Mas, quando ele associou isso ao ouro, então, muitas pessoas que achavam que ia acabar agora, embora tenha uma pessoa encabeçando tudo isso, é responsável por essa tokenização, por esse blockchain, né? Tem um controle nisso, é um campo para que a pessoa venha investir, porque quando ele falou que o ouro está ligado, está como ouro, né, valorizado como ouro, então ele defende blockchain, ele manifestou recentemente isso, falou sobre a importância. Então, como é que está se caminhando? O cenário está sendo preparado, tá? O palco está sendo preparado progressivamente, concernente a isso. Isso não é brincadeira. Então, Carlos, o que você tem a dizer disso? Eu vou te passar a palavra, que a gente vai terminar ainda falando alguns assuntos desses, para passar para o outro. Olha, mas eu Com confesso que... relação a. Eu primeiro queria começar, Jair, com relação a essa questão do Trump e a China, né? Acho que é o começo de tudo, né? Ou seja, a jogada que o Trump está fazendo hoje é uma jogada de xadrez, né? Ele está pegando cada ponto, como eu te falei hoje mais cedo, né? A gente debateu hoje um pouco mais cedo sobre esse assunto. O que ele está fazendo hoje é uma jogada de xadrez. Ele está pegando os caras maiores de todo o processo do mecanismo, né? E está jogando ali para poder jogar as peças, né? É isso que ele está fazendo. Ele está pegando cada uma dessas pessoas, o Jinping, o Gucci, e jogando para o lado dele, para que ele possa jogar as peças. Até mesmo o presidente atual do Brasil está fazendo isso para que ele possa jogar as peças. Então, esse é o objetivo que ele tem feito com relação a esse processo. Ele tem feito aí um objetivo de criar um mecanismo onde essas pessoas acabem deixando o seu poderio, né? Porque o Putin, ele tem um poder na Rússia. Né? A gente sabe que muitas pessoas, inclusive, existem situações lá na Rússia, né, que são até aviões que entram lá, que desaparecem, né, estranhamente, né? Aviões ali que não são autorizados pelo presidente ou exatamente desaparecem, até mesmo se for alguém ali que tenha algo a esconder. As coisas acontecem lá na Rússia dessa forma. Então, existe esse processo também na Rússia. O Xi Jinping também. Na China, a mesma coisa. Então, o Trump sabe de algumas coisas que estão acontecendo por lá e está
jogando o jogo de xadrez para poder mudar o jogo, né? Poder alterar o jogo e ele poder jogar as cartas dele, a carta na manga que ele tem, né? Ele tem muita carta na manga para jogar ainda. Então, O cada vez que cenário ele joga, geopolítico, né? Ele é um jogo. exatamente, Ele é é um um jogo, jogo. exatamente. Ah, Então, cada vez mais que ele faz um jogo, ele acaba ganhando esse jogo porque ele então, sabe só para jogar. finalizar essa parte da tecnologia, tá? É, então, o modelo de implementação da IA que já foi ratificado ali, tá? Sendo implementado cada vez mais na, na União Europeia, Vietnã trazendo ali a tokenização, as moedas pouco a pouco, Japão com essa finalidade, França, cada um ali na sua evolução. Isto é um prenúncio de uma implementação de um modelo de tokenização digital sob uma supervisão, né, chamado blockchain. Isso é um modelo implementado para o controle, a liberdade de compra e até regras que poderão ser impostas aos cidadãos. Esse segmento tem uma lógica. Isso vai ser definido e ratificado, implementado futuramente no modelo padrão de uma única moeda, que primeiro começará em cada país. E o Apocalipse 2, 3, 3, 9, não, desculpa, 13, 16, 17, diz o seguinte: aqueles pobres, ricos, pequenos e grandes, irão ter uma marca na mão direita e na testa e irão comprar ou vender com a marca. Então, uma coisa está ligada à outra. Não espere eventos acontecerem do nada, porque para acontecer tais eventos, o cenário geopolítico, no que tange ao controle e a implementação de um governo totalitário, bem como também de moeda e controle da liberdade, está sendo implementado agora pelos aqueles que estão cabeçando do campo da tecnologia, tem essa visão. Aqueles estão implementando um modelo que vão achar que é uma segurança, mas esse modelo vai ser implementado nas mãos erradas, por outras mentalidades. Outros ali, que eu acredito, já têm essa finalidade. Você vê que até o próprio Elon Musk se manifestou recentemente e disse o seguinte: a gente vai ter uma renda básica universal. E é verdade. Por quê? Porque quando as máquinas substituírem os empregos, as pessoas não vão mais poder trabalhar. E elas vão precisar ganhar uma renda básica universal. Isso não é normal. Mas aí é que está. De acordo com a marca futura, se ela vir depois, as pessoas vão ter que aceitar tais regras. Ok? Regras implementadas essas pessoas para que elas venham comprar ou vender com a marca. Ela tendo elemento nos seus corpos, porque aqui já estão referindo ao transhumanismo, que são elementos inorgânicos ao nosso corpo orgânico, que vão interagir com a internet das coisas, dos corpos, que são a mega internet mais potente, como a precisa e focada nisso, onde eles vão saber a dor, o remédio que a pessoa toma, a necessidade, mas eles vão controlar as pessoas. Entende? A pessoa vai ser transhumanismo achando que vai ser um ultra-humano, vai ser imortal, porque a filosofia transhumanismo é a imortalidade, mas as pessoas não percebem que quando elas morrerem, um dia elas vão morrer, como nós um dia vamos morrer, como eu um dia vou morrer, então essa personalidade copiada das pessoas vão estar na nuvem e elas vão ser transferidas por um processo de inteligência artificial acoplada ao sistema robótico. Mas muitas pessoas vão, nossa, que espetacular, eu vou estar de volta. Não, ela não vai nem perceber. Ela vai sumir, não vai nem perceber, sentir nada. Vai ter só a cópia dela ali. Então ela não vai ser imortal, ela vai morrer, mas vai ser transferido parte da personalidade para esse corpo tecnológico. Mas até então, eles defendem também um modelo de interação, interconexão com elementos
acoplados inorgânicos ao sistema neurológico para que as pessoas venham gerar esses impulsos de entendimento, absorção de informações, ao mesmo tempo com outras pessoas. Mas tudo tem um preço. O controle fará parte desse processo. E o controle ele vem seguido de falta de liberdade, de controlar as pessoas, de colocar limites, de pôr limites à sua natureza humana. Enquanto isto, cara, eles vêm preparando uma espécie de monitor, de controle do DNA. Ou seja, eles querem cada vez mais modificar a estrutura do DNA, eles querem mudar o pensamento das pessoas em relação a Deus, eles querem fazer as pessoas se sentirem o seu próprio Deus. Elas vão cair nesse engano, elas já estão começando a imaginar uma maravilha, mas algo fictício, que na verdade elas vão ser controladas. E o processo de controle do DNA já se deu através dessa picada, desse experimento com tecnologia de mRNA. Então, essa manipulação do DNA, isso já vem desde a época dos Néfili, quando eles copularam com as mulheres e geraram esses gigantes. Então, são tecnologias também nefilíticas, que outrora já é algo espiritual passado para a humanidade. Tecnologias essas hoje que eles querem mudar o DNA. E pessoas tiveram parte do seu DNA alterado com os experimentos de mRNA, que geraram o quê? Possibilidade de câncer. Porque quando ocorre uma alteração do DNA, muda-se o código genético e ali tem muito a ver com proteína spike, todo aquele processo todo, desencadeando todo esse quadro aí. Isso é muito sério, tá? Então, eles querem continuar mudando DNA e vem com promessa também de impedir doenças com novas tecnologias e até picadas futuras. É um assunto para uma outra live que realmente eu vou aqui depois esclarecer, para não falar nenhuma besteira, né, Carlos? Porque tem muitos homens que estão querendo trazer até melhoras e curar doenças. Só que no meio dessas mentalidades, até pensam positivo em curar doença, tem aqueles que querem o quê? Aqueles psicopatas que querem controlar as pessoas e mudar e controlá-las. E é exatamente no cenário geopolítico, no cenário tecnológico, que existem essas mentalidades. E não vamos o quê? Nos iludir. Porque eles estão trabalhando constantemente para isso. E a tendência é evoluir para controlar as pessoas. Ok? Então vamos estar preparados. Carlos, eu tinha mais assuntos para comentar, sério. E eu vou te fazer a pergunta. Isso aí vai dar umas 2 lives, cara. Ou mais uma. Você consegue participar mais tarde? Que a gente comentava um assunto agora e deixar para mais tarde o restante. Porque eu tenho que comentar sobre fora econômico. Não, hoje, mais tarde eu não vou poder, mas aí a gente pode fazer semana que vem. Agora eu só queria comentar essa questão, Jairo, com relação a essa questão que você comentou. Né? Essa questão que você falou sobre o triunvirismo, sobre essa questão até mesmo da nova moeda, né? A moeda digital. O que eu penso sobre isso? Aqui eu vou dar a minha opinião com relação a essa questão. Né? O que eu penso sobre isso? Hoje a gente está vivendo um momento onde, até mesmo aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento ditatorial, né? Onde a gente tem um momento bem delicado, né? Onde pessoas, até mesmo, vamos chamar aí, pessoas inocentes estão pagando por um crime que não cometeram. Isso também é algo que vem sendo preparado, foi preparado já há muito tempo, né? A gente sabe disso, né? Essa questão dessas pessoas que foram presas foram preparadas, né? Isso já vinha sendo bolado até mesmo antes do governo assumir, isso já foi mais comprovado, né? Até mesmo
devido a algumas provas que já surgiram aí. Então, isso é o primeiro ponto. Com essa questão dessa moeda e essa questão eu acho que isso aí vai ser adiado, né? Por quê? O que eu acho que vai ser adiado? Porque hoje a grande chance da direita vencer o ano que vem é muito grande. Até porque esse governo praticamente afundando a ladeira abaixo, né? Até do mais agora com essa questão do alemão. O governo não foi ali a pessoa que esteve presente diante da situação do governo. Hoje que começou a dar alguns passos ali, mas muito pequeno, né? Ou seja, isso também diferencia, muda muito. E vão surgir outras coisas também, até mesmo a questão da economia, que a gente sabe que a partir do ano que vem vai ser muito pior que esse ano, né? Ou seja, as coisas vão piorar ainda mais, as coisas têm a tendência de aumentar ainda mais. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e falou que a tendência, ele é economista também, ele estava falando que a partir do ano que vem as coisas vão piorar ainda mais, até mesmo com relação aos valores, né? Ou seja, até mesmo com essa nova legislação que vai ter da reforma tributária. Então isso vai dobrar o valor ainda mais. Então, isso vai trazer consequências até mesmo com relação. Em vez de ajudar o governo, isso vai piorar, né? Essa é a realidade também, que vai piorar também a economia que a gente está vivendo hoje, né? De fato, esse governo não vai se sustentar, né? E estão surgindo muitas outras coisas também com relação a isso. Então, a tendência é que essa questão da moeda digital ela seja jogada para o finalzinho ali de 2027, quando entrar um novo governo, que pode ser de direita ou pode ser de esquerda, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas eu acredito que seja de direita, que a direita vai vencer em 2026 e aí as coisas possam mudar. Ou a Né? roupagem, né? Então, exatamente. Ou esquerda com a roupagem direita para disfarçar. Eu acredito que Camuflar. seja até mesmo a direita que vença mesmo. A direita, eu digo o Bolsonaro, né? Ou seja, que ele venha como candidato e ganhe essas eleições, porque ele é a única pessoa que tem capacidade ali de peitar o sistema em si. Eu tenho uma visão, né? Depois eu vou até comentar, mas eu vou dar um resumo aqui, depois eu vou deixar o restante das informações para a próxima live. Mas com relação a essa questão dessa moeda digital, da nova moeda digital, do Pix, eu acredito que hoje seja muito difícil eles conseguirem implementar justamente agora, com até mesmo com a eleição do ano que vem, justamente por causa da eleição do ano que vem, né? Ou seja, eles não vão querer implementar agora sem saber quem vai assumir. E a chance desse governo assumir é muito pequena, né? A partir de 2027. Então, eles vão esperar até 2027 para implementar essa questão da nova moeda. O que vai ser feito dessa nova moeda? Provavelmente, eles não vão conseguir implementar toda ela completa. Até por causa da questão da interferência que os Estados Unidos está fazendo hoje, né? Eu acredito que eles não vão conseguir ali, até por causa da interferência dos Estados Unidos. Assim como eu te falei, né, no ano passado, né? Eles falaram que em janeiro de 2025 ia implementar. Eu falei, não, pessoal. Então eles vão jogar isso aí ou para 2027 ou para 2028. Então, Carlos, eu queria trazer outros assuntos para finalizar. Eu estou quase saindo dessa live e já entrando por outra. Porque mesmo que a outra fique 20 minutos, entendeu? Não fica muito longo. Porque fica muito dificultoso. Tem que acordar também, mas a gente deixa para a próxima live a gente debater mais assuntos aí. Até essa questão do alemão, a gente volta aí com esse Então, assunto já também. que você já está de saída, eu vou falar o seguinte. Então, a implementação desses modelos, o que aconteceu no Rio, no meu ver, o que aconteceu no Sul ali, eles tem uma agenda dos Rockefeller que fala sobre o projeto de resiliência. E aí escolheu o país, vários lugares. Parte de Israel, que teve um lugar lá que o Aldrone não segurou o míssil, se eu me lembrar, eu falo o lugar.
Los Angeles, que teve aquele incêndio, que eu creio que foi causado pelo DIL, arma de energia dirigida, causou um incêndio. Inclusive, tinha pessoas lá que colocaram o azul, colocaram o telhado azul, que não conseguia pegar esse laser. E no sul tivemos aquele evento, né, que eu acredito também que foi uma interferência climática Exatamente. da HAARP. E eu acredito que esse projeto de resiliência escolheu até o Rio. Então, isso não é brincadeira. Isso é muito sério. O que aconteceu no Rio ali, no meu ver, Estado, junta, né? Sabe como é que é, né? A gente quer ser muito mais claro aqui, mas às vezes as plataformas, né? Então a Não gente deixa. sabe que essa unificação de Estado com o terrorismo que a gente vê em vários países aí, que a gente sabe que existe não só lá em nenhum país da América Latina, a gente sabe que o terrorismo está estacionado e tem a ver com o sistema de governo, né? Aqui até o Cabarral, não só por causa dele, a gente vê os fatos aí, a gente raciocina de que tem influência também com situações no Brasil, e a gente sabe que tudo faz parte de uma agenda. Quando fala que uma pessoa que ela tem um tipo de vício e aquela pessoa terrorista, ela Mas essa é. questão mesmo do Deixa eu dinheiro só, que só vinha de terminar de falar fora, eu aqui já sabia por causa disso do há muito raciocínio. Por causa do tempo já. raciocínio. Já Por tenho causa do 40 anos. raciocínio. O pessoal entender. A pessoa é vítima daquela pessoa com vício, aquela pessoa sendo terrorista, sendo um malfeitor da história, né, do crime. Isso aí depois que um presidente fala isso, né, e acontece uma situação dessa, então você vê que o cenário já era preparado, entende? E aí é que está. As pessoas histéricas, né, um atacando as outras, verbalizando, se vitimizando, né? E quantas pessoas morrem até hoje vítimas de assalto, de mortes, para alimentar o quê? Para alimentar o crime, o mal, através também de vício. E aí a mídia controlada, grande parte dela, começa a entrar numa narrativa e começa apenas ali ficarem apenas dando uma notícia, apenas ali superficial dessa situação, mas sem realmente hoje defender que hoje os pais estão chorando, hoje os filhos estão chorando porque perderam seus pais em assalto. É a esposa, né? Da esposa dos policiais que morreram, né? Então, a gente sendo flexível aqui, porque as plataformas, né? Eu tenho que dizer o seguinte, eu vou dar aqui até continuidade na futura live, que esse plano elaborado futuramente vai implementar um modelo de controle social ditatorial que é a intenção deles. Enquanto não houver uma modificação da estrutura, os ditadores, comunistas, que seguem a ideologia, né? Essa ideologia satânica, que não só em vários países da América Latina, até no Brasil tem essas mentalidades, querem implementar um modelo de controle social absoluto. Uma polícia unificada. Aí eu digo para você, eu sou a favor da segurança, meu caro amigo. Mas quando ocorre um modelo de segurança controlada por uma mentalidade focada em uma ideologia ditatorial, o cenário muda. A liberdade muda. Então, o que está acontecendo hoje, né, que Deus conforte os corações aí dos homens, né, da lei que morreram, as famílias que estão chorando, né, teve pessoa inocente também que morreu, lamento, pessoas estão chorando aí também, pessoas que morreram aí, pessoa, família que não deve nada, não faz nada de errado, né, mas está chorando, sofrendo, né, está sofrendo nesse momento, eu sei que está, mas assim, enquanto a sociedade fica dividida por uma mentalidade ideológica satânica, as pessoas ficam brigando umas contra as outras. E, enquanto isso, o poder, o Estado, o poder, e etc., etc., estão em conluio, e ocorre o quê? A manipulação, a engenharia social. A engenharia social está sendo praticada.
A reação das pessoas está sendo analisada. Ok? Então, o palco foi preparado. O palco está sendo preparado. Para futuramente, a intenção dessas mentalidades, Carlos, é implementar um modelo de controle. Através desse teste. Isso é muito sério. Isso a mídia não fala. A mídia não vai falar. A mídia não fala. Só que isso não colocou agora um ponto final. Isso tem a ver com as eleições de 2026. E as eleições de 2026, muitas águas vão rolar, coisas podem acontecer. Por quê? Porque as mentalidades que estão na contramão de um segmento ideológico saudável, bem como ao conservadorismo, ao equilíbrio sem uma mentalidade radical, dentro dos seus preceitos relacionados a devido direito à sociedade, bem como também o respeito, né, prezado pelos mesmos, em exercer melhoras, em exercer bom progresso. Não é progressismo, não. Esses papos do falando, não. É desenvolvimento moral, que isso está difícil de acontecer nesse país. Tá? A família está a merecer, de uma vez, estabilidade, uma engenharia social, um assunto para a próxima live. Isto está na contramão, está vendo esse processo na contramão disso tudo. E aí o povo fica dividido, fica histérico. Se lembra, eu comentei naquele livro dos Psicopatas no Poder, que um pesquisador polonês, na próxima vou trazer o nome dele, que eu não me lembro o nome dele, ele descobriu que os psicopatas no poder está em termos de quase 50%, e na sociedade 4%. E eles aproveitam o histerismo das pessoas, o histerismo coletivo, domina através do medo exagerado, não o medo equilibrado, né? Que é aquele que você atravessa a rua, te prepara para uma prova, te prepara para o campeonato, é o equilibrado. Mas extremizado, a pessoa fica a merecer de um controle e a pessoa fica dividida e através desse histerismo a pessoa vira massa de mamão. E é exatamente isso que está sendo colocado em prática. Não só no Brasil, em vários países. Agora eu vou passar a palavra para você e acho que na próxima live eu boto o vídeo, então, né? Porque tem essa situação também do terrorismo lá da América Latina e realmente estava sustentando aí todas essas mortes, né? Causadas lá nos Estados Unidos e também no próprio país, né? E toda essa rechaçar todo esse mal aí, né? Que é o intuito. Mas o mundo hoje está à beira de um cenário de controle, e quanto as data centers vão depender cada vez mais de energia, a busca por terras raras está constante. O assunto para a próxima live, né? E o Brasil tem muita terra rara. Então, Carlos, eu vou passar para você, você comenta, dá suas considerações finais. Aliás, eu queria falar um pouco dessa agenda Nova Ordem Mundial, né? Que eles querem implementar no mundo. Essa tecnologia que eu comentei, e é claro que é importante nós entendermos que New World Order, a Nova Ordem Mundial, ela começou, o idealizador da Nova Ordem Mundial foi o Nimrod. Posso comentar, Jairo, porque está ficando tarde também. Vou comentar essa questão para a gente poder finalizar. Eu acredito, Jairo, que essa questão do Rio de Janeiro foi realmente questão terrorista. Né? Até porque foi comprovado, isso foi verificado até mesmo pelos policiais que estavam lá, que tinham ali fuzis da Venezuela. Né? E a gente sabe que o Brasil recebeu muito dinheiro do narcotráfico da Venezuela até para financiamentos de campanha. Isso já foi falado até pelo Hugo Cavarral. Né? Não só o Hugo Cavarral, mas também surgiu várias evidências também do governo americano, já deu essas informações, soltou algumas informações, outras ainda não soltou, porque ainda está em fase investigativa, né? Então ele não pode soltar. Então, de fato, isso aconteceu realmente. Então, é o primeiro ponto, essa questão do Rio de Janeiro. O que aconteceu ali em Bangu, né, realmente tem a ver com o terrorismo. Até porque a pergunta que a gente faz é por que ainda não foi selecionado como terrorismo, né?
É isso, a gente precisa se perguntar também. Mas é o ponto que a gente chega hoje. Mas o outro ponto que eu vejo que ali aconteceu foi a questão política também. Porque já foi marcado agora, você está sabendo, que o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, né, vai ser julgado pelo TSE. Né? Ou seja, mais uma jogada aí por trás disso. Tem a Por que jogada, que- tem o Senado jogado. Exatamente, para tentar ali tirar o governador. Talvez eles até não consigam tirar, porque tem ali os votos de três É a acho que política. quatro, três ou quatro ali que podem votar a favor do governador. E aí seriam 4-2, 4-3, mais ou menos isso que seria de diferente ali para não deixar ele cair. Provavelmente isso possa acontecer. Né? Tem a pequena possibilidade do governador não cair. Né? Mas eu acredito que ele vai continuar. Né? Esse é o primeiro ponto também. E também tem um outro ponto, que é a questão das eleições do ano que vem, como você colocou. Então, isso também está junto com esse processo todo que aconteceu no Rio de Janeiro. É claro que muita gente morreram vários bandidos, inclusive acho que é a irmã da dama do tráfico, né, que morreu também, uma série de bandidos ali, e a gente vê políticos defender essa questão, né, defender os traficantes e defender a família do Mas por que policial. defende? Por que defende? Eu dei minha opinião. Por que Exatamente, defende? porque Porque no Brasil, o Brasil é governado por bandidos. exatamente. Tem aqueles do É, governo que está junto, fechado com já é mais que apoia o presidente da criminoso lá de República que é fora, um que apoia bandido o crime também, né? organizado de fora, os terrorismo de fora, né? O que apoia tudo lá fora, apoia tudo aqui dentro também, no que tange o interesse deles. Então, a palavra bom Exatamente. entendedor, a palavra basta, né? Então, eu não sou enganado por isso. Então, o cenário hoje é política envolvida, o Estado realmente está por trás, tá? Eu Porque o lamento, Estado hoje, né, já está aparelhado. É totalmente aparelhado tá pelo tem aparelhado. A gente, entendeu? A gente não pode exatamente falar pessoas muito do é por causa das PPC, plataformas, né? A plataforma, a gente quer ser pessoas mais de claro possível. diversos Né? segmentos que fazem parte hoje do Estado. Né? Como é que você vai lidar com isso? Não vai Mas na conseguir. próxima live a gente vai falar Justamente. mais assim, alguns assuntos concernentes a Exatamente. A isso, gente que também comenta é mais sobre relativo, né? Porque eu tenho algum material para mostrar aqui o vídeo que até você ia gostar, mas como já eu vou tem uma trazer slide, também, eu vou trazer na minha live segunda-feira um vídeo do professor Enéas e do professor Olavo. Ele fala justamente sobre essa questão. Ele o, vai o, o Enéas fala muita coisa acontecendo hoje, né? O Olavo também, mas o Enéas falava muita coisa acontecendo hoje. Ele era mais assim centrado, né? Ele eu vou já, trazer um vídeo que o ele Enéas fala ele já tinha uma, justamente. uma espécie vamos dizer assim, ele já repelia todos aqueles que se aproximavam com uma mentalidade, né, de se aproveitar de uma situação para fazer jogada. Então, ele já tinha essa mentalidade. O O professor Olavo ele Olavo tem uma também, né? mentalidade Os assim de, dois. de, de analisar as coisas, mas ele se envolvia em conversar com personalidades de várias mentalidades para ele absorver ali o entendimento e ele também, de certa forma, ele Exatamente. teve algum interesse ali que eu não vou nem questionar aqui, mas que eu não vejo também tão assim ávido, infelizmente. Mas Na verdade, ele abriu a mente de muita gente também, né? Mas a gente precisa também entender o lado da posição dele também. é a posição que muita coisa eu não concordei. Agora é um assunto importante, você fala assim, ó, do Enéas, né? Inclusive, na próxima live eu gostaria de te conversar sobre isso. Exato. Você vai gravar live amanhã no YouTube? Não, eu devo gravar segunda-feira. Ah, segunda-feira? De repente, segunda-feira, se você quiser, a gente comenta alguma, porque lá você fala mais a política, né? É. Tem o A gente pode cenário geopolítico. debater sobre alguns assuntos também. A gente pode ver, né? Porque o Enéas é um assunto muito importante falar, inclusive na próxima aula eu quero falar dele, porque realmente o Enéas tinha uma mentalidade Até depois eu hoje te que estava. passo o vídeo dele também.
O vídeo dele eu tenho Muita aqui. coisa que ele falava está acontecendo hoje, as Eu privatizações. não mexi ainda. Eu achei É, esse vídeo bem interessante lá no colocaram no Instagram lá e eu achei bem interessante. Peguei esse vídeo. ele denunciou também o Souza, né, na época que o Fernando Henrique entregou a Vale do Rio Doce, vendeu barato lá. Começou ali a privatização. Ele sabia que isso ia fortalecer cada vez mais os mercantilistas, né, os pequenos grupos, que hoje têm uma influência no mundo. Ele alertou muita coisa. E realmente eu ia comentar agora sobre essa origem da nova ordem mundial, desse controle todo, que desde a época de Nimrod, ele já tinha essa mentalidade que ele ia afrontar Deus e implementar o modelo de nova ordem mundial. Depois, passou-se essa história, né, de Rod, tudo, que já queria implementar nessa época, no cenário político formalizado lá, no cenário que nós tivemos, no momento que a política passou a ser implementada, né, e tudo mais, então, então o que acontece? Passaram a surgir aqueles homens que já falavam da nova ordem mundial, né? Que desde o século XIX, início até o século XX, mais ou menos, por políticos, diplomatas, pensadores, trouxeram toda essa filosofia, né? Toda essa modificação de estrutura do cenário global, a mentalidade de falar sobre isto, que teve o primeiro nome de destaque que escreveu oficialmente isso, a forma política, institucional, né? Vamos dizer assim, eles passaram a dar essa ênfase. E eu deixo me lembrar aqui, digamos assim, o negócio da Liga das Nações, que em 1918, e ele falava também sobre esse assunto, né, mais ou menos por aí. Depois o George Bush pai começou a falar sobre isso aí, né? Depois o filho, o George Bush pai, Henry Kissinger também, né? Ele sempre estava articulando esse propósito aí da nova ordem mundial. Mas assim, eu vou deixar esse assunto para falar mais para frente, porque o plano da nova ordem mundial ainda está nas mentalidades hoje. Governos do mundo, vários países da Rússia já falou, a China também, o Soros também falou do modelo chinês para implementar na nova ordem mundial. Então, são vários braços que querem implementar a nova ordem mundial, inclusive também aqueles que, se você ler o Apocalipse 2, 3, 3, 9, eles estão ali. Os que se dizem não são. Então, eles estão implementando o cenário para criar o terceiro tempo. E justamente um assunto importante, porque quando aconteceu o caos, vai ser implementado o quê? A ordem pelo caos. Só que esse caos já vai ser preparado para quando se assentar o anticristo, fazer o terceiro templo, Israel é a bússola dos acontecimentos proféticos, e aí vai ser implementado esse modelo de controle, que é a unificação da moeda, religião e um líder global que vai ser muito carismático. Então, a gente sempre comenta esses assuntos, né? Vou trazer com mais ênfase na próxima live, porque realmente a live já chegou a 1 hora, e realmente é muito importante para entendermos isso. Então, pessoal, a live vai ficar gravada. Se chegou agora, assiste a última, né? Porque eu também comentei um pouco desse cometa, da minha opinião, falei da tecnologia até nessa live também, desde o início. E eu vou agradecer, Carlos, vou agradecer você também. Mas realmente, Obrigado, eu Jair. consegui Obrigado você comentar tudo também. aqui, mas A semana que vem valeu a a gente pena volta aí. ver a live, né? Até mais, Carlos. Até mais, Obrigado boa por noite. ter a próxima live. A gente vai comentar e vou botar esse vídeo na próxima live, tá bom? Então eu trago a atualização dele. Você vai gostar desse vídeo também. Tem a ver com a situação da América Latina. Abraço.